Boa tarde. Vemos aí que o quanto o Antigo Testamento é desprezado e o quanto ele causa no mundo evangélico um certo medo, não temor, medo. Então a gente vê contradições assim, por não conseguir compreender a história da revelação bíblica, né? E entender que as divisões de Novo e Antigo na Bíblia citações colocadas pelos homens para dividir o que estava antes de Cristo como revelação e o que veio depois de Cristo, né? O novo ele significa a regeneração do indivíduo, né? As boas novas pregadas por Cristo foi tirada do Antigo Testamento. Então o cristão ele deve estudar implicações que tem textos citados do Antigo no Novo Testamento e como eles lidavam com isso. Que no caso a Bíblia dele sendo os pergaminhos ou a LXX, né, no caso, como eles ensinavam essas boas novas através do Velho Testamento. Então assim, a gente vê tentando uma visão teológica de separar, de rejeitar essas coisas dizendo que era para Israel e não compreender como um Israel espiritual, e entender que Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque os mortos não sabem nada, e cada aliança que é feita para aquela geração, ela é a mesma aliança renovada com a geração futura. Então não tem como nenhum dos escritores do Novo Testamento que estava usando o Antigo vir pregar uma coisa que poderia contradizer a revelação que eles tinham em mãos. Até porque Isaías vai dizer que é a lei e os profetas. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a luz, né? E eu quero citar aqui dentro da cronologia bíblica, né, que o livro de Malaquias, que vai ser ali no período em que eles saíram da Babilônia e começaram a restauração, né? Ele já vai escrever daquele período para frente, e aí depois dele vai haver o período intertestamentário de 450 anos até Cristo. E ele faz a profecia aqui do dia do Senhor, que aliás Apocalipse também vai falar no capítulo 19, a visão dada a João em Patmos. E essa revelação, ela não pode ser contradizer nem com a do Novo Testamento, porque o mesmo Espírito que revelou para um, revelou para o outro. Então eu só vou citar aqui o 4 e o 5, porque o versículo 1 a 3, eles vai bater de frente muito com a teologia evangélica da imortalidade da alma, e a gente prova também pelo Novo Testamento que isso não existe, até porque eles não iam contradizer a revelação que eles tinham na mão deles. Então o versículo 4, Malaquias, antes da volta do Senhor daquele dia, ele diz assim: lembre-se da lei do meu servo Moisés, do decreto e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. O perigo de colocar aqui como Israel nação é que você vai anular o Israel espiritual do Novo Testamento. E vai fazer o Espírito Santo ser mentiroso, porque em Hebreus 8:10, a palavra que Deus vai escrever até pelo Espírito Santo no coração e na mente é Torá, então é a sua lei. Aí a gente já vê o perigo que corre na teologia protestante, muitas vezes, quando eles tentam tirar da Bíblia aquilo que lhe interessa e deixar para trás o que não interessa, né? Então você pega uma Bíblia desse tamanho e for arrancar o que não interessa para você, ela vai ficar assim. E não é bem assim que a gente tem que viver uma teologia. E segundo ponto, Deus ele fez aliança com aquele povo no Horebe, aquele povo já morreu. Então não tem como aquele povo vir fazer uma aliança com ele para a volta de Jesus. Essa aliança que você tem que lembrar da lei de Deus no Horebe é para o povo do futuro, o povo que será remido lá na frente, quando Jesus vier. E por isso que ele vai citar que ele vai enviar Elias para que antes daquele dia ele faça o povo se converter. Apesar de Jesus ter dito que João Batista era o Elias do dia dele, no sermão profético de 24 ele vai dizer: Elias virá bem depois que João morreu. Então a leitura bíblica contextualizada e com atenção, ela vai derrubando muitas teses. E esse Elias citado aqui é o Elias, mesmo que o discípulo pergunte se era João e Jesus diz que sim, para aquele contexto deles, é o Elias escatológico dos últimos dias, o que irá enfrentar os seus inimigos, os profetas de Baal, que são os falsos profetas de hoje, e irá chamar o povo a uma verdadeira adoração, que é o que está escrito lá na mensagem de Apocalipse 14, do 6 ao 12, principalmente o versículo 7, que é o que todo mundo está esquecendo de fazer hoje, que é adorar o Deus Criador dos céus e da terra, que remete a um único mandamento lá:
Não que você não tenha que guardar os outros, mas porque hoje esse mandamento está sendo esquecido. E esse Elias profético ele prega hoje. Chama um povo a uma verdadeira conversão, a uma santificação para com Deus e a lembrar desse dia que o Deus Criador colocou para que o povo pudesse se lembrar dele. E o Deus Criador, quando veio aqui no Novo Testamento, ele disse que era Senhor do sábado, nenhum outro dia, apesar de ele ter criado todos eles. O que ele quis dizer? Esse é um dia especial que eu digo para vocês, homens, terem uma comunhão especial para o mundo e para comigo, e para mostrar ao mundo que vocês têm um Deus a quem vocês devem prestar obediência. A graça que Deus dá mediante ao sangue de Cristo, que é um presente para nós, ela nos faz abandonar o antigo eu, abandonar a vida pecaminosa e mediante o poder do Espírito, o dom de Deus sermos transformados em uma nova vida. Ora, eu não posso dizer que eu estou transformado em uma nova vida se eu olhando para a Bíblia que os apóstolos tinham, que era o Antigo Testamento, eu continuo acreditando em mortos que sobrevivem após a alma. Não que não deve existir espírito, mas esses são malignos e não daqueles que morreram. E também não posso dizer que eu estou em Cristo, sendo que o próprio Jesus disse que aquele que está em mim guardará os meus mandamentos, como eu tenho guardado do meu Pai. E João, no segundo carta de João, do 4 a 6, vai dizer que esses mandamentos eram o que existia desde o princípio. Então eu não vou... Desculpa aos meus evangélicos pela sinceridade, aos irmãos evangélicos, né? Deus tem suas ovelhas em todos os lugares e é através da voz deles que elas vão ser redimidas do erro e vai vir para junto dele. Eu não posso dizer que toda uma nova vida comendo um imundo, não guardando o sábado, rejeitando a lei e diminuindo o nome do Cristo, pisando no sangue da aliança. Então, para resumir isso, eu queria ler um texto aqui de Hebreus capítulo 10, para deixar bem claro e entender assim que a gente não deve colocar nossas ideias, contaminar a palavra com aquilo que a gente tem de conhecimento da nossa cultura. Primeiro, procurar conhecer a cultura de Israel, segundo a revelação bíblica, e aí aplicar de acordo com a mentalidade dos apóstolos e o que eles tinham em mão para a igreja nos dias de hoje. Porque a igreja que vai se salvar é a igreja que venceu pelo cavalo branco, que é o evangelho puro de Cristo, que foi a igreja apresentada em Atos, e aquela igreja do segundo século lá, que mesmo já tendo morrido os apóstolos, entregou a vida por não deixar que a apostasia os corrompesse. E Hebreu 10, dos 26 ao 29, ele diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, isso não é graça, isso é libertinagem. Depois que recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merecem aquele que pisou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, e incitou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão dos Deus vivos. Os irmãos evangélicos conheceram toda a verdade da Bíblia hoje? Esse é o ponto positivo que muito dele tem. Vão conhecer a maioria? Não sei. Pode ser salvo por não conhecer? Claro que pode, apesar da luz ser pequena. Mas o ponto é que ao conhecer e rejeitar, aí vão se colocar do lado do antinomismo, que é o que está acontecendo. Então, minha gente, ouça a voz do terceiro anjo, ouça a voz que clama no deserto, ouça a voz do Elias, que está em meio a essa Babilônia pregando. E ele diz assim, ó, Apocalipse 14, 7. Ele disse em alta voz: tema a Deus e glorifiquem, porque chegou a hora do seu juízo. Adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Sabe o que Elias disse aos profetas de Baal e ao povo do Senhor lá? No monte? Em Israel? Se vocês querem servir ao Senhor, escolham hoje. Se vocês vão servir aos deuses dos seus antepassados, que eram os corrompidos, ou ao Deus de Israel. E aí? De que lado você está? Como Josué? Eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor.
o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Muito obrigado e até a próxima.